Uma visita à cidade do Porto. Vamos fazer check-in no Pão de Açúcar Hotel. Connosco para nos falar deste projeto que já tem muitos anos e que foi renovado em 2012. Contamos com a presença de Filipe Barrias, administrador do Pão de Açúcar Hotel. Bem-vindo, Filipe. É com muito prazer que o recebemos aqui para nos contar um bocadinho da história deste local. Um local com características únicas na cidade do Porto e que já existe há muitos anos. Exatamente. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer o seguinte. O hotel, em si mesmo, na sua base de construção, inicia-se exatamente no dia em que começa a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, dia 1 de setembro de 1939, o lançamento da primeira pedra. Com a construção, durante a guerra, teve aí períodos mais lentos, mas ele vai-se efetivamente consolidar em 1945, como um todo, abrindo como hotel em 1953. Sendo que 45 a 53 estavam lá, portanto, a Caixa Têxtil do Sindicato do Estado Corporativo, portanto, a FETA Salazar, e a partir desse momento julgou-se adequar aquela unidade para outras valências. E é aí que surge o Pão de Açúcar no 6º piso e foi depois descendo do 6º para o 5º e para o 3º. Daí que, foi aumentando, então. Exatamente. Daí que em 1953 dá-se efetivamente a fundação do empreendimento. Tentou-se, junto à Direção-Geral do Turismo, fazer um requerimento para classificação para Pousada de Portugal, não teve efeito e, portanto, ficou lá na publicidade Marketing Corporate, ficou lá Pão de Açúcar residencial tipo pousada. Uma coisa muito interessante para atrair o mercado corporate, o mercado de negócios do Brasil. O administrador da altura entendeu pôr o nome Pão de Açúcar, portanto, fazendo alusão ao Morro do Rio de Janeiro. Claro. Chamava logo a atenção, não é? Ora, exatamente, para captar o nicho de mercado dos homens de negócios que vinham do Brasil. E daí que fica Pão de Açúcar desde 1953 como pensão e desde essa altura que havia pouquíssimas unidades hoteleiras no Porto, foi de facto um refúgio de grandes personalidades que vinham ao Porto, que em vez de ficarem no Hotel Infante Sagres, ainda antes do Hotel Infante Sagres, portanto, ficavam lá no Pão de Açúcar. Como é que foi? Portanto, passaram muitas personalidades que vinham à cidade do Porto por este hotel, na altura ainda não era hotel. Como é que foi esta remodelação em 2012? Porque nós estamos ou as pessoas lá em casa não sei se já viram, mas se não viram vão ver. Neste momento estamos a ver. Estamos a falar de um sítio com características únicas e que tem objetos de diferentes épocas também, Filipe. Exatamente. E para corporizar este caráter histórico do empreendimento, porque lá passou Amália Rodrigues, Laura Alves, João Vilaré, o pai do nosso atual Presidente da República, Dr. Baltasar Rebelo de Sousa, e muitos outros, desde Merita Casemiro, enfim, e muitos outros artistas e políticos. A verdade é que eu comecei a ter as primeiras experiências em hotelaria com os meus 16 anos e desde há 15 anos atrás que eu meti-me nestas coisas do colecionismo e que, portanto, fui gostando, tive uma certa atração reunindo determinados espólio documental que encontrei na minha casa quando casei e a paixão dos brinquedos antigos e depois foi toda uma série de desenvolvimento por peças antigas que não teve limite, digamos assim. Portanto, ainda bem que tinha este espaço para depois da remodelação poder... Depois, na reconversão em si mesmo, quando passa ao hotel, efetivamente quis dar aqui um conceito diferente à indústria hoteleira tradicional, que tem, infelizmente, ainda hoje uma tendência demasiado seguidista daquilo que nós costumamos assistir. Sendo que, então, decidi corporizar aqui um conceito meio revivalista, um nostalgia concept hotel. No fundo, foi isso. E daí surgiu esta ideia de eu pôr as minhas peças de coleção num hotel e eu próprio ser o interlocutor para explicar aos turistas que nos visitam aquelas peças que eles reconhecem algumas da sua infância e que de facto me dá um gozo enorme, não é? Nós estamos a falar de um hotel que fica na Rua do Almada. Exatamente. Uma entrada discreta, segundo disse. Sim, muito discreta, em que depois, com a entrada e o acesso pelo empreendimento, vai-se descobrindo e, no fundo, vai revelando um pequeno tesourinho. Sim. Estamos a falar de um ano, fala-se muito do turismo no norte do país. Vocês também sentem isso no vosso hotel?
Olha, devo dizer que efetivamente o nosso hotel teve um boom em termos de procura exponencial, também devido à sua localização prime que tem, Claro. desde 2005, com as companhias low cost de Ryanair. A partir daí foi sempre evoluindo, sendo que é um dos hotéis, graças a Deus, mais vendidos aqui na Baixa do Porto, exatamente também pelo seu conceito e pela sua natureza de memorabilia vintage hotel, o que de facto dá um pendor Desperta, muito não é? Desperta a interessante. atenção. Depois veio a crescer, além desta paixão pelos brinquedos antigos, eu fui-me apaixonando por brinquedos maiores e é aqui que surgem os carrinhos de choque dos anos 70. Eu quis fazer do hotel um showroom de carros de choque antigos e nada mais do que andar à procura daqueles carrinhos de choque que eu andava quando era pequenino na Feira do Palácio. E foi uma aventura para encontrar aquilo. Lá encontrei numa aldeia no final do mundo, ali no Concelho de Pedrógão Grande, em Leiria, e deu-me um gozo também muito grande em ter aquelas peças hoje em dia para que todas as pessoas que são afetas ao Porto e na região norte possam ali reviver aquilo que foi a sua infância, nomeadamente o filme que está no website de António Tavares com os carrinhos de choque em andamento. Os telespectadores tiveram a oportunidade de ver essas imagens dos carrinhos de choque e deixamos aqui o convite a todos aqueles que quiserem visitar. Podem diretamente também visitar o site www.acucarhotel.pt. Exatamente. Muito obrigada, Filipe. Muito obrigado Parabéns nós. pelo projeto. Muito obrigado, Maria Cerqueira.